Glória a Deus, queridos. Amém? Quero te convidar a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 7. Romanos capítulo 7. Nós vamos fazer a leitura do versículo 7 até o versículo 25. Romanos 7, versículo 7 ao versículo 25. Amém? Diz assim a palavra de Deus: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscências, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que esse mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o realizá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo em meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Amém? Quero te convidar, coloque a sua mão sobre a sua fronte, repita assim comigo. Diga: Deus, em nome de Jesus, eu trago cativo agora a minha mente a tua palavra. Ensina-me nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Se você está anotando, eu queria falar nesta noite sobre: então por que faço essas coisas? Então por que eu faço certas coisas? Essa carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma talvez seja um dos momentos assim mais pesados, mais duro que o apóstolo Paulo foi com a igreja que estava em Roma. Por quê? Vamos entender um pouquinho por que o apóstolo Paulo entrou de sola, vamos dizer assim, em relação ao pecado
para os crentes que estavam vivendo nesta igreja. Porque esta igreja, o apóstolo Paulo, num período mais ou menos de 20 anos, lá pelo ano 49, 50 até 68, 69 depois de Cristo, o apóstolo Paulo escreveu as cartas Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, Filemão e Atos dos Apóstolos. Quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta, provavelmente ele estava na Grécia, lá em Corinto, no ano 55, 57, 58 mais ou menos, depois de Cristo. Ele escreveu essa carta a essa igreja, porque estava havendo muitos problemas, muitos conflitos, tanto em questões pessoais, como em questões doutrinárias, que os membros desta igreja estavam vivendo. Ali viviam judeus, que haviam se convertido, e haviam pessoas não judeus, que são gentios, que se converteram e estavam vivendo aqui. Agora você imagina uma igreja vivendo dessa forma por mais ou menos 20 anos, não tendo ninguém para discipular, ninguém para orientar, porque nós cremos que foram os judeus que moravam em Roma, que saíram de Roma e foram para Jerusalém, e ali no dia de Pentecostes, eles receberam a Jesus, receberam o Espírito Santo, foram batizados no Espírito Santo, e eles voltaram para Roma. E lá em Roma eles se reuniram e começaram a se reunir, e outros judeus foram chegando, outras pessoas que não eram judias também foram chegando, receberam o Evangelho, mas quem fundou, esses primeiros judeus que fundaram esta igreja, eles não foram discipulados. Então eles viviam como se fossem judeus dentro da igreja, seguindo a lei de Moisés, seguindo os 10 mandamentos, guardando tudo aquilo que os judeus guardavam, e eles exigiam que os gentios, quando se convertiam, também eram obrigados a guardar o que eles guardavam. Então esses gentios viviam em conflito, e eles também viviam da forma deles, porque eles simplesmente aceitavam Jesus, mas também ninguém disciplinava, ninguém orientava, ninguém discipulava, e eles então continuavam fazendo as mesmas coisas que eles faziam antes de se converter. Só que agora eles eram crentes, viviam dentro de uma igreja, mas viviam uma vida mundana. Então o apóstolo Paulo, lá de Corinto, lá da Grécia, ele escreve essa carta aos irmãos, igrejas de Roma. E como é que ele entra nessa situação? Ele precisava, porque o apóstolo Paulo também era judeu, e ele conhecia a lei, ele viveu como judeu, e agora ele experimentou da graça, então ele conhecia bem os dois lados daqueles crentes que moravam ali em Roma e viviam dentro da igreja. Mas para ele entrar nesse assunto, o apóstolo Paulo tinha que se rasgar, na verdade, vamos usar essa expressão. Ele tinha que botar para fora tudo aquilo que ele experimentou, que ele vivia, as lutas, as dificuldades dele, para que ele pudesse ser aceito naquilo que ele estava expondo. Então ele não queria ser simplesmente alguém que escrevesse uma carta exortando, chamando atenção. Não, ele queria escrever alguma coisa mostrando como é que ele trabalhou nessa área, para que então os crentes também pudessem assimilar, pudessem receber essa palavra do apóstolo Paulo através dessa carta, e eles pudessem acertar a vida deles. E é interessante isso, que da maneira como o apóstolo Paulo começou a tratar, na verdade ele criou mais rejeição do que já existia. Porque na verdade ele precisava mostrar para os judeus
que eles tinham que abandonar a lei, eles tinham que abandonar tudo aquilo que eles receberam como judeus e viver agora debaixo da graça, viver agora sob a orientação que eles tinham recebido do Espírito Santo. Para um judeu isso é terrível. E ao mesmo tempo, ele precisava mostrar para os gentios que eles não eram obrigados a seguir os rituais judaicos, mas eles tinham que abandonar a vida de pecado. Então, quando ele apresenta isso, ele mostra que o judeu precisava abandonar a prática da lei. O apóstolo Paulo é perseguido, o apóstolo Paulo não é aceito, o apóstolo Paulo é tido como herege, e onde o apóstolo Paulo ia, os judeus iam atrás, perseguiam, queriam matá-lo. Por quê? Porque ele estava trazendo alguma coisa nova. Para que a gente possa entender, vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que hoje surgisse aí na mídia, na televisão ou no meio evangélico, surgisse alguém que começasse a pregar o seguinte: Jesus não é mais o nosso Salvador. Imagina. O sacrifício que Jesus fez lá na cruz não é para nós, é para os judeus. Ele fez aquele sacrifício para o povo judeu. Como é que vocês acham que nós iríamos reagir? Como é que você ia reagir? Um dia você aceitou Jesus, um dia você acreditou que Jesus morreu no teu lugar, e que você não tinha condição de ser salvo, e ele veio e pagou o preço por você, e agora de repente surge alguém dizendo que tudo aquilo não tem valor. Então, na verdade, essas pessoas que trouxessem essa palavra, eles seriam considerados por nós como hereges. Eles seriam considerados por nós como pessoas, vamos dizer assim, diabólicos. Nós não iríamos de forma alguma aceitar essa nova doutrina. Os pastores iriam orientar os membros das igrejas a não aderir a essa doutrina diabólica. Então, na verdade, nós iríamos contra quem levantasse essa suposta doutrina nova. Então foi isso que aconteceu com os judeus. Paulo escreve aquela carta e de repente o judeu pensa assim: como? Então tudo que eu acreditei hoje não tem valor? Então aquilo que Moisés deixou para nós como judeu não serve para nada? E era justamente por isso que o apóstolo Paulo tinha que usar de uma estratégia muito mais profunda do que simplesmente dizer para eles: vocês estão errados. O apóstolo Paulo tinha que chegar agora e dizer: olha, eu vou mostrar para vocês que como judeu, eu também passo os meus apertos, eu também tenho as minhas lutas e as minhas dificuldades. Agora, o que aconteceu com o apóstolo Paulo, para ele ser perseguido, nós podemos entender as lutas internas que o apóstolo Paulo tinha, que os judeus convertidos daquela época tinham, que os gentios convertidos daquela época lá em Roma tinham, e que nós hoje temos. Nós vamos passar por lutas, vamos passar por dificuldades. Para que a gente possa crescer, nós temos que amadurecer, e nós só vamos amadurecer quando nós vencermos lutas. Essas batalhas, elas são individuais, essas batalhas às vezes elas são familiares, e são diversas, são muitas maneiras pelas quais nós podemos passar, haveremos de passar, para que a gente possa amadurecer e crescer. No livro O Peregrino, há uma situação onde um personagem central chamado Cristão, ele vai numa direção e ele é orientado o seguinte: você tem que chegar em determinado lugar, e ele então só tem um caminho, e esse caminho é um lamaçal, e o cristão então começa a entrar por aquele lamaçal, e de repente ele se vê em dificuldade, e vem alguém e o livra daquela dificuldade. E o cristão pergunta para esse homem que o livrou dessa dificuldade, ele disse: olha, se esse é o único caminho no qual todos têm que
atravessar, tem que passar, percorrer para chegar naquele lugar, por que nós não limpamos esse lamaçal? A resposta daquele homem para o cristão foi o seguinte: esse lugar é tão sujo, que não se consegue limpá-lo. Essa ilustração, esse momento, mostra, amados, as dificuldades que cada um de nós provavelmente teremos que passar, se nós desejamos amadurecer na nossa fé. Não há como evitar. Muitas coisas que irão acontecer, estão acontecendo, e isso vai servir para o nosso amadurecimento. Amém? Mas eu quero parar um pouco nesse versículo 15, sua Bíblia, se ela estiver aberta, para saber como é que o apóstolo Paulo teve a coragem, né, de se expor dessa maneira. Eu quero que a gente pare nesse versículo para entendermos, por exemplo, por que nós fazemos muita coisa que nós não gostaríamos de fazer, quando a gente vê, nós já fizemos e não aprovamos o que fizemos. Então, no versículo 15, o apóstolo Paulo escreve assim: depois dele considerar tudo o que era pecado, considerar tudo o que era lei, ele escreve dizendo assim: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Quando eu li, já li várias vezes, mas num determinado momento eu estava meditando, e o que me chamou a atenção é essa palavra, detesto. E eu fiquei muito tempo, várias semanas, meditando nesse texto, e quando eu chegava aqui, eu queria saber o que o apóstolo Paulo queria expressar, o que ele poderia trazer para a gente, no sentido de detestar. Ele fazia o que ele detestava. Todos nós temos o apóstolo Paulo num patamar mais elevado do que o nosso. O apóstolo Paulo foi um apóstolo dos gentios. Ele teve um encontro com Deus, foi algo marcante. Ele deixou cartas, ele foi de uma maneira profunda um instrumento nas mãos de Deus para as igrejas daquela época. Então, na verdade, nós temos o apóstolo Paulo não como alguém preferido de Deus, mas alguém que cresceu mais, amadureceu mais do que nós já somos maduros, ou estamos amadurecendo, ou muitas vezes nós ainda estamos meio verdes. Mas nós entendemos que o apóstolo Paulo estaria numa situação mais privilegiada que nós em relação à experiência de vida. Então, quando ele vai compartilhar a sua experiência de vida, ele usa esse termo muito forte, que ele fazia o que ele detestava. Então, considerando isso, eu gostaria que nós pensássemos em 3 maneiras pelas quais eu posso avaliar por que eu faço determinadas coisas que eu não gostaria de fazer. Eu creio que cada um de nós já fizemos, alguns estão fazendo, provavelmente muitos ainda irão fazer. E nós chegamos à conclusão depois seguinte: eu não gostaria de ter feito o que eu fiz. Em primeiro lugar, para que a gente possa avaliar por que eu faço determinadas coisas que eu não gostaria, é que eu não posso, desconsiderar, ignorar, desprezar a gravidade daquilo que nós chamamos pecado. Então, pecado é pecado, Deus trata o pecado como pecado, Deus atribui as penalidades a nós, considerando pecado. Ele não diz pecadinho, não diz pecadão, ele não diz um monte de pecado, ele trata sobre pecado. Então nós sabemos que nós obtemos o perdão dos nossos pecados quando nós nos arrependemos e confessamos a Jesus o nosso arrependimento. Nós obtemos o perdão daquele pecado confessado, daquele pecado pelo qual houve arrependimento. Então eu não posso desprezar a gravidade daquilo que eu cometi. Eu tenho que considerar
que ele é muito forte na minha vida, e se eu não me arrepender dele, eu vou parar na frigideira do inferno, certo? Eu vou ser frito no inferno. Não há como o pecador entrar no céu. Então eu tenho que considerar a gravidade daquilo que nós chamamos pecado. Amém? Estão comigo? Amém? Por exemplo, quando nós lemos lá em Gênesis capítulo 3 sobre a tentação de Eva, Satanás foi muito astuto. A própria palavra de Deus diz que Satanás usou de astúcia para com Eva. E ele levou, Eva sabia, ela acreditava de que Deus tinha determinado que tanto ela quanto Adão, eles não poderiam comer daquele fruto, o fruto da árvore da vida. Eles sabiam que não podiam comer. Qual era o castigo se eles desobedecessem? Era nada mais, nada menos do que a morte. Então ela não era ignorante, ela sabia da gravidade daquilo que era considerado desobediência. O que Satanás fez? Satanás começou a iludir Eva, para que ela simplesmente não totalmente desacreditasse, mas ela começasse a pensar, a não levar em conta. Se nós considerarmos minuciosamente o relato bíblico da queda de Adão e Eva, nós vamos ver que ela cedeu quando Satanás disse assim para ela: olha, não é bem assim, é que se você comer, você será igual a Deus. Ela nunca tinha considerado a possibilidade de ser igual a Deus, conhecer o bem e o mal. Então, quando ela viu que havia essa possibilidade, ela esqueceu a gravidade da desobediência. Por que Deus não disse para ela então isso? Porque não precisava, eles tinham que obedecer. Então Satanás levou Eva a ignorar a gravidade do pecado. E nós vamos ver o que aconteceu. Então hoje nós pagamos um alto preço pela desobediência dos nossos pais, Adão e Eva. Agora, a nossa mente, ela não duvida da gravidade do pecado, do poder do pecado, das consequências do pecado. Por quê? Porque quando nós fazemos algo, todos nós experimentamos isso. Quando nós fazemos alguma coisa que não é da vontade de Deus, imediatamente nós recebemos como se fosse um peso na nossa vida. Nós perdemos a vontade da leitura da Bíblia, nós perdemos a vontade e a disposição de oração. Nós vamos orar, nós não temos mais assunto, não temos vontade de ficar na presença de Deus. Nós vamos para a igreja, a palavra já não fala mais conosco. A unidade entre os irmãos já começa a ficar no âmbito social. Quer dizer, é gostoso nós estarmos aqui, mas quando eu saio na segunda-feira, parece que o mundo desaba sobre nós. Tudo isso é consequência de algo que nós fizemos e que desagradou a Deus. Nós não precisamos perguntar para as pessoas todo dia para saber o que aconteceu. Ela sabe o que aconteceu. Então, a nossa mente, ela consegue entender isso. Agora, nós caímos porque frequentemente nós ficamos testando aquilo que nós não queremos fazer. Há uma expressão bem popular, ou uma expressão bem própria, dizendo que nós não podemos brincar com fogo. Por que nós não podemos brincar com fogo? Porque há a possibilidade de nós nos queimarmos. Então, tem pessoas, por exemplo, que vivem perigosamente, gosta de viver fortes emoções, só que ele se esquece que numa dessas ele cai, e aí então vem as consequências do pecado, do erro. É só nós ligarmos a televisão, principalmente no da Pena, porque aquele programa não devia ser da Atena, né? Devia ser da Pena.
Porque misericórdia, não tem uma notícia boa, é só desgraça em cima de desgraça. E a maioria dessas desgraças, amados, vem sobre conflitos, dificuldades, principalmente entre casais. E a maioria disso resulta em morte, espancamento, agressão, um monte de coisa. E aí então se explora aquilo e parece que vai batendo aquilo num liquidificador. Então, mesmo que você não consegue entender, parece que a intenção dele é incutir aquilo na tua mente, na tua cabeça. E eu pergunto, a maioria dessas pessoas que consegue sair com vida disso, elas conheciam ou não conheciam aquele comportamento agressivo do companheiro? A maioria dessas mulheres sabiam. Se envolveram com viciados, se envolveram com drogados, se envolveram com um monte de coisa. Eles sabiam que aquele envolvimento não ia dar certo. E eu pergunto, por que continuou aquele envolvimento? Porque gosta de viver perigosamente. E aí então, quando acontece o desastre, a maioria deles, ou grande parte, não tem mais jeito. Mas na verdade nós podemos entender que eles estavam ali testando consequência, até onde vai. E é sempre a mesma história. Eu consigo, eu dou um jeito nele, eu dou um jeito, nós vamos viver bem ainda. E muitas vezes nós ouvimos uma declaração a seguinte: olha, enquanto ele estava sóbrio, ela é um amor de pessoa, não havia pessoa melhor do que ela para conviver. Aí você pergunta, quantos dias por semana ele vivia sóbrio? Ele diz, dia nenhum. Mas se ele não vivia sóbrio dia nenhum, como é que ele é a pessoa maravilhosa quando ele estava sóbrio? Quando ele não estava embriagado, ou quando não estava drogado, ou quando não estava com problema? A pessoa sabia que a qualquer momento essas coisas iriam acontecer. Mas testam as consequências do que precisa acontecer, né? Então vai testando até acontecer. Por exemplo, uma pessoa que se envolve com vício, ela sabe aonde vai chegar? Sabe, claro que ela sabe. Mas por que ela se envolve no vício, amado? Porque ela testa. Ela está testando a gravidade do seu envolvimento. E no começo ela diz assim, eu paro quando eu quiser, eu uso quando eu quero, quando eu quiser parar eu paro, quando eu não quiser. Ela tem toda a estratégia. Só que no momento em que ela está envolvida, ela não consegue sair, ela não encontra a saída. E aí então ela se afunda, e se Cristo não tirá-la de lá, ela acaba com a vida. Então isso nós vamos ver no viciado, nós vamos encontrar isso, por exemplo, no adúltero. Muitas vezes a pessoa diz assim, eu não sei porque eu adulterei. Lógico que você sabe. Que desculpa mais esfarrapada. Como é que não sabe que adulterou? Adultério não é como o cisco que cai no olho, não. Adultério é alguma coisa planejada. É alguma coisa que você vai dando lado, vai acontecendo, vai preparando até o momento que acontece o adultério. Lembra quando os judeus chegaram para Jesus e perguntaram assim a respeito do adultério? O que Jesus disse? Jesus disse que precisava acontecer, consumar um relacionamento para ser considerado adultério? Não. O que ele disse? Se na sua cabeça você conceber a ideia do adultério, já adulterou. Então não adianta esse negócio, querido. Nós não vamos engolir isso. É a mesma coisa do ladrão. O ladrão sabe que qualquer momento ele pode ser pego? Sabe ou não sabe? Sabe. Essa semana passada, lá em Tanabi tem uma galeria. Lá existe galeria, tá? Então lá tem uma galeria. E num lado dessa galeria, quer dizer, praticamente quase no fundo da galeria, tem um escritório que recebe as contas de água da cidade. Sistema de abastecimento de água. Na quinta-feira passada, 3 horas da tarde, quando ele estava fechando o caixa,
Chegou um cara de capacete, um menino, capacete com um revólver, chegou e disse para ele assim: passa tudo que tem aí para cá. Ele ia colocar o dinheiro na bolsa para ir para o banco depositar. Ele pegou, jogou tudo aquilo na bolsa, entregou para ele, ele perguntou assim: tem mais? Ele disse: não. Tchau. Foi embora. Questão assim de 1 minuto. O outro estava lá fora esperando. Bom, para surpresa, essa semana agora, eles foram de novo. Aí simplesmente ele chegou 3 horas da tarde, ele, quando juntou tudo, o rapaz chegou e disse: oi, passa tudo para cá. Ele simplesmente, o rapaz estava com a arma na mão, ele pegou, passou tudo, ele falou assim: tem mais? Ele disse: não. Ele falou: tchau, foi embora. Gente, a coisa está tão fácil que daqui a pouquinho vai ser por telefone. Ele falou: não dá para você depositar na minha conta? É verdade, queridos. Eu pergunto: onde que está tudo isso? Não tem mais. O que ele está fazendo com o perigo de ser morto? Ele não está fazendo nada. Ele chegou, deu tudo certo. Chegou a segunda vez, ele fez de novo. Eu não sei essa semana agora, em nome de Jesus não vai. Porque de repente o rapaz começa a ser sócio lá. Né? Falou: abrir uma sociedade. Mas é verdade. Agora, alguns crentes ajudam a si mesmo, deixando de chamar de pecado certas ações erradas que praticam. Pô, se o rapaz levou 7 mil na primeira vez, 6 mil na segunda, já não deu para fazer a feira? Precisava tentar de novo? Não dá, amados. Então, determinadas coisas, se acostuma com ela. O grande perigo é quando nós acostumamos a fazer coisas erradas. Não quero fazer uma comparação, mas o boi, ele é violento até que se coloca uma canga nele. Sabe o que é canga? Certo? Então aquela canga coloca no pescoço, e aí ele não arrebenta mais cerca, ele não vaza mais cerca, ele não foge mais, ele fica dominado. Então às vezes o crente faz o seguinte: ele aceita a canga do pecado e se sujeita a viver aquela vida fracassada, aquela vida dificultosa, aquela vida maldita, vamos dizer assim. Não tem vida com Deus, não tem vida na igreja, não cresce, não amadurece, não frutifica, mas está aí na igreja. Ele se contenta em dizer: olha, eu estou pelo menos na igreja, porque ele crê que Jesus vem buscar a igreja. Amado, Jesus não vem buscar a parede, Jesus não vem buscar ninguém, Jesus vem buscar aquele que realmente o aceitou verdadeiramente, tem uma vida de comunhão, intimidade com ele. Então não adianta botar canga, não adianta nós assimilarmos e darmos nome para determinadas coisas que vamos fazer. Nós temos que tomar cuidado, porque de repente nós acostumamos com aquilo, e aí nós passamos a não considerar aqueles nossos atos como pecados. E eu preciso ter uma mente muito sensível para não me deixar levar por aquilo que o apóstolo Paulo estava dizendo. O apóstolo está dizendo o seguinte: o que eu não quero, eu faço. Por exemplo, Gênesis capítulo 4, Deus chamou Caim e disse para Caim assim: Caim, o pecado vai estar sempre diante dos teus olhos, mas o desejo de praticar esse pecado, Caim, está em você. O domínio está em você. E eu creio, amados, não é isso que acontece? Se você passa e vê um latão de lixo mais ou menos tombado, ele está assim. Vamos ser sinceros. A tua vontade de chegar lá e colocar ele de pé, ou chegar lá e dar um toquinho nele para ele cair rolando? É verdade. Então, isso existe, está dentro de nós. O mal, ele reside. O apóstolo Paulo estava dizendo: eu convivo com isso 24 horas por dia. E se eu não tomar cuidado, eu entro nessa. E nós fazemos a mesma coisa. Você vê alguma coisa mais ou menos, a tua vontade é destruir, não é consertar, é destruir. E nós precisamos tomar conta, porque Deus disse isso a Caim: Caim, você vai conviver com isso todo o tempo.
Então eu não posso desconsiderar, ignorar, desprezar a gravidade daquilo que eu pratico e que não é da vontade de Deus. Amém? Em segundo lugar, não rebaixe o conceito de pecado ao nível de conceito teu. Eu não posso ditar o que é pecado e o que não é pecado. O que é claro, se eu pudesse declarar para mim mesmo o que é pecado e o que não é pecado, eu vou colocar que não é pecado o que eu gosto e é pecado o que eu não gosto. Pronto. Não é verdade? Então eu não posso trazer ao mesmo nível do pecado aquilo que eu gosto ou não gosto. 2 Samuel capítulo 12, nós vamos encontrar o profeta chama Davi, o rei Davi, e começa a contar para o rei Davi aquela história da ovelhinha. E ele diz sobre um homem que tinha uma ovelha só e o outro que tinha muitas ovelhas. E de repente ele cobiça aquela ovelha daquele homem que só tinha uma. E ele acaba possuindo aquela ovelhinha. Naquele momento, Davi se enfureceu com essa história. E ele disse simplesmente o seguinte: olha, esse homem precisa morrer. O homem que cometeu esse tipo de atrocidade, ele não tem outro escape a não ser a morte. O profeta chega para ele e diz: Davi, é você que fez isso. Você imagina o choque que ele levou? E ele chega: olha, você fez isso com Betseba. Então o rei Davi, ele até ser exortado pelo profeta, ele havia rebaixado o conceito do seu pecado, que era adultério, ao seu conceito de rei. Então, como rei, ele trouxe Betseba para o palácio, dormiu com ela, ela ficou grávida, ele manda matar o marido dela, né? Acha um jeito de matar o marido dela, para ficar com ela, e ele, como rei, restabeleceu o problema. Para ele estava resolvido. Ele trouxe o seu pecado de adultério ao nível de que ele era o rei. Quantos líderes religiosos caem em adultério e justificam? Por quê? Porque eles trazem isso a eles. Eles são conhecedores profundos, pregam sobre isso, exortam sobre isso, aconselham sobre isso. E eles justificam: olha, eu estou vivendo tanto no meio disso, que eu acabei sendo envolvido com isso. Eu não me esqueço daquele pregador americano, Jim Swaggart. A tônica da sua mensagem era a infidelidade, era contra o adultério. Até que um dia nós ficamos sabendo pela TV que Jim Swaggart havia adulterado. Quantos crentes hoje, queridos, nesse momento, não estão acessando a internet, estão acessando a pornografia, isso leva à pedofilia, e eles justificam esse conceito de pecado nas suas necessidades, nas suas carências. Eles dizem: olha, eu vou na TV e eu fico envolvido com pornografia, porque lá em casa não é mais aquilo que era antes, não rola mais, não acontece mais nada, a coisa está numa mesmice, então eu estou ali porque pelo menos eu me sinto vivo. Então eles conseguem se justificar. E isso não é um privilégio de determinadas pessoas, não, querido. Isso é um privilégio nosso. Nós também conseguimos mistificar, conseguimos fazer um acordo, vamos dizer assim, com muitas coisas que nós praticamos que não é da vontade de Deus. É possível que uma pessoa, ao invés de se condenar pelo pecado cometido, ele chega a se congratular, ele chega a se exaltar, ele chega a dar parabéns para ele, porque ele não comete certos
pecados que a maioria das pessoas cometem. Eles se satisfazem em cometer pequenos delitos, pequenos pecados, práticas de determinadas ações, mas elas não são assim tão graves como muitos praticam. Eles se esquecem que pecado é pecado, não importa a intensidade, não importa o tamanho, Deus vai considerar tudo pecado. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque não livra o pecador da gravidade do pecado cometido. Mas quando nós cometemos um pecado, a nossa visão de Deus embaça. Nós perdemos a vontade da comunhão, perdemos a vontade da leitura da Bíblia, nós perdemos tudo, justamente porque desobedecemos a Deus e não temos mais vontade. Por que não temos vontade? Porque nós sentimos que Deus não responde mais, Deus não nos ouve mais, Deus não compartilha mais, Deus não fala mais, Deus não me quer mais perto dele. Eu me sinto, por exemplo, um estranho na presença de Deus. Então as pessoas começam a se afastar, começam a sair, e de repente eles dizem assim: bom, já estou perdido mesmo, sujo a cara, sujo o corpo inteiro. Já que eu vou para o inferno de uma vez, pelo menos eu vou enlamaçado. Essa é a decisão que a maioria das pessoas fazem, ao invés de consertar a vida, buscar restauração. Então não rebaixe o conceito de pecado ao teu nível, ao teu conceito sobre pecado. Deus tem um conceito de pecado muito mais alto do que o nosso. Em terceiro lugar, é a questão do gostar e detestar. É comum nós gostarmos e detestarmos determinadas coisas. Por exemplo, quando criança, quem é o filho que gostava de ser repreendido pelos pais? Todos nós detestávamos isso. Só que hoje, como pais, nós sabemos que os nossos pais agiram corretamente. E nós fazemos isso com os nossos filhos. E eles não aceitam. Os nossos filhos crescem. E aí vem os nossos netos, que são seus filhos. E eles veem a necessidade e fazem a mesma coisa. E os nossos netos também detestam. Mas os filhos sabem que estão fazendo corretamente. Percebe como passa a geração, entra a geração, e determinadas coisas não mudam? Então passaram-se séculos e séculos, e Deus não muda o seu conceito a respeito de pecado. Então importa se você gosta ou você não gosta, Deus vai tratar da mesma forma o pecado. Então, a respeito de gostar ou não gostar, eu lembrei aqui da minha primeira experiência. Eu tinha 6 anos de idade com um tal de Giló. Confesso para vocês que eu detestei. Aí, lendo esse texto, quando ele diz aqui o que eu detesto, eu lembrei do Giló. E eu pensei assim: misericórdia, aquela coisa amarga, ruim. E o apóstolo Paulo diz que ele fazia o que ele detestava. Meu pai nunca mais me obrigou a comer isso, mas ele disse: você não pode dizer que não gosta sem você experimentar. E eu, de livre e espontânea pressão, experimentei e detestei. Mas, queridos, aos 60 anos de idade, mais ou menos, eu voltei a experimentar esse tal do Giló. E não é que eu gostei? E eu fiquei pensando: apóstolo Paulo, que isso, meu Deus. Aquilo que ontem eu detestava, hoje eu estou gostando. E lendo esse texto, meditando sobre esse texto, Deus foi falando comigo como é que nós mudamos os nossos conceitos.
Não existem determinadas coisas que nós batemos o pé, irmãos? Nós falamos, ó, isso comigo não, 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 sim. Por que eu mudei o meu conceito? Por que isso que eu detestava, eu dizia que não, 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 não? Não demora muito tempo, eu chego aqui e eu disse sim, 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 sim. Porque é fácil nós tratarmos aquilo que eu gosto ou não gosto. E eu preciso entender que determinadas coisas que eu detesto, se eu detesto, queridos, o que eu detesto, eu tenho que detestar. Segundo Samuel capítulo 11, nós encontramos uma situação bem parecida do detestar e gostar. O rei Davi estava lá no seu palácio e ele de repente olhou e ele viu e permaneceu vendo, olhando os detalhes de Betseba tomando banho dentro da casa dela. Então Davi, como rei, ele poderia dizer assim, olha, isso não pode acontecer comigo. Então, quando os olhos dele pousou sobre Betseba tomando banho, o que ele deveria fazer? Virar as costas e ir embora. Mas ele ficou, queridos. Percebe como não, 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 sim. Então, quando ele concordou, ele disse o sim, mas dentro do coração dele muita coisa já tinha acontecido. Porque a palavra de Deus diz que logo depois de que ele teve toda essa sessão, ele manda alguém perguntar quem é aquela mulher, e ele fica sabendo quem é aquela mulher, ele sabia que ela era casada, ele manda trazer ela para o palácio, e ele tem um relacionamento com ela, ela fica grávida, e ele então arma uma situação, e ele manda chamar então o comandante, né, um dos seus soldados, que é o marido dela, trazê-lo, falar, eu vou trazer ele para cá, falo para ele descansar uma semana, ele vai para casa, e ele tem um relacionamento com ela, nasce o nenê é dele, pronto, não está tudo certo? Pronto, ele como rei, tinha condição de fazer isso, só que ele não contava com a fidelidade do marido dela. Ele disse, não, eu não posso dormir com a minha esposa, enquanto os meus companheiros estão dormindo ao relento. Mas ele tinha que resolver aquele problema. E aí ele vai em frente, amado, porque é um rolo compressor. Quando nós nos envolvemos com alguma coisa, o diabo quer ir até o fim. E ele então escreve uma carta para o comandante e diz, coloca o marido dela na frente da batalha para que ele seja morto. Não é para que ele guerreasse, não. Ele diz, ele precisa ser morto. Bom, ele foi, colocou o homem na frente da batalha, o homem foi morto, e ele disse, bom, agora ela é viúva, agora nós resolvemos o problema. E ele passa a conviver com ela. É quando o profeta chega para ele, vai contar a historiazinha da ovelha. E ele fala assim, Davi, é você que fez isso com Betseba. Ele se arrepende, ele pede perdão para Deus, ele tem consciência dali do seu erro. Mas o profeta diz assim, porque você agiu assim, Davi, a espada jamais sairá da tua casa. O menino morreu, ele teve uma vida com ela, mas a espada jamais apartou da casa de Davi. Então, amados, às vezes eu fico pensando, né, naquela situação ali. Davi tinha tudo, amados. Ele podia ter a mulher que ele quisesse. Mas simplesmente Satanás usa os mesmos argumentos
E o argumento que Satanás usou com Eva foi o argumento que ele usou com Davi. Então nós temos que ser astutos, amados. Tem determinadas coisas que nós temos que desviar o olhar. Nós temos que mudar o caminho. Nós temos que tomar outra direção. Eu preciso tomar uma postura. E às vezes essa postura é radical. Ou eu tomo uma postura radical, ou eu acabo me envolvendo, ou eu acabo cedendo, eu acabo pecando. E as coisas acontecem com maior frequência. Gênesis capítulo 16, nós vamos encontrar uma outra situação. O Senhor me fez ver o seguinte: Sara e Abraão, Deus tirou eles lá da terra de Ur dos caldeus, estava trazendo eles para a terra prometida, e a promessa era o seguinte: farei de ti uma grande nação. O tempo passa e não há filhos. Sara era estéril lá em Ur dos caldeus, continuou estéril todo o tempo aqui junto com Abraão. Chegou um determinado dia, Sara disse assim a Abraão: Abraão, Deus me fez estéril. Toma a Agar, a empregada, tenha um filho com ela. E interessante é a expressão bíblica. E diz assim: olha, Abraão anuiu, concordou, aprovou, se agradou, achou uma boa ideia. Percebe como não precisa ser, amado, muito incentivo para nós cairmos em pecado. Não precisa muito incentivo para isso, não. Por isso nós temos que vigiar. Mas quando nasceu Ismael, filho de Agar com Abraão, Sara não quis o filho junto, mandou que ela dispensasse, Abraão mandasse embora tanto Agar quanto Ismael. E ele foi obrigado a mandá-los embora. Só que a promessa de Ismael era o seguinte: Ismael, disse Deus, será como um jumento selvagem, na sua mão será contra todos, e todos serão contra ele, e ele habitará fronteira ao seu povo. Queridos, Israel está cercado pelos muçulmanos, descendentes de Ismael. E como é que eles vivem no relacionamento com o povo de Deus? Se der uma colher de chá, eles aniquilam Israel. Deus continua tomando conta do povo de Israel. Uma besteira, uma bobagem que Abraão cometeu, uma sugestão inadequada, imprópria, que Sara concedeu a ele. E eu pergunto: isso aconteceu com Davi, isso aconteceu com Abraão, isso não acontece nos dias de hoje? Quantas pessoas estão com a vida enrolada mais? Parece, sabe aqueles nó quando dá nó em barbante, rolo de barbante, você não consegue achar lá e não consegue desenrolar? Quantas pessoas com vida enrolada? Por quê? Simplesmente não deram crédito à interessante situação de gostar e detestar. Será que nós fazemos realmente aquilo que nós detestamos? Aquilo que nós temos aversão? Eu coloquei algumas situações aqui, por exemplo, dos jovens. A moça, né? A jovem, ela precisa namorar, porque ela tem necessidade de casar. Então o namoro é uma consequência normal do casamento. Mas quando isso, obrigado. Isso. Então o moço se aproxima da moça para namorar. Vocês lembram aquela história do tio Patinhas? O tio Patinhas olhava assim, o que aparecia nos olhos do tio Patinha? Um cifrão. Então as moças hoje, queridos, elas eu não sei como é que vai ser.
Porque o moço se aproxima das moças, se aproxima porque quer ter um relacionamento sexual com ela. E ela precisa namorar para poder casar, ela precisa conhecer o rapaz, se vai casar, se vai dar certo o casamento ou não. Mas como namorar desse jeito? Como namorar desse jeito? Aí vem sempre aquela história do rapaz, né? Não, eu sou crente, ixi, frequento a igreja lá do pastor Marcos, pode confiar, sou boa gente. Ixi, lá o pastor lá é firme, não dá moleza não, tá? Mas eu pergunto, mas ele olha para a moça assim, não é cifrão, né? Mas é sexo, ele só vê aquilo. Ele só pensa naquilo, ele vai dormir pensando naquilo, vai se encontrar, não pensa outra coisa. Aí quando acontece, fala, então, a carne é fraca. E a vergonha menos ainda. Há uma historiazinha, mas serve para isso. Então, isso há muitos anos atrás. O Carrinho deve lembrar disso, né? Carrinho, nós que somos mais assim, mais experientes. Mas o rapaz chegou e foi conversar com o pai da moça e disse, olha, aconteceu, né? Você sabe, na minha fraqueza, aconteceu. Ele disse assim, e você acha que a minha filha é biotônico fontoura? Se a tua fraqueza, você está pensando o quê? Que a minha filha é o teu fortificante? E é verdade, queridos. As coisas acontecem com o meu cara de pau. Eu não sei com vocês, moças, o que é que vocês vão fazer. Não sei. Não sei mesmo. Porque eu pergunto, lá do mundo não dá para confiar de jeito nenhum. E dentro da igreja a coisa está difícil. Então vocês pais que têm filhas moças, né, se reúnem aí e vê o que é que vocês vão fazer. Porque eu vou dizer para vocês, está difícil. Está difícil. E não entra nessa história não, mano. Repreende mesmo, em nome de Jesus, fica com óleo. Compra um vidinho de óleo de unção assim, ó, e fica com a mão cheia de óleo de unção. Qualquer coisa, amarrado. Sai em nome de Jesus, porque olha, misericórdia. Mas não é só os moços, é os homens. Não é que os homens estão lidando com negócios hoje. O que é um negócio escuso? Quer dizer, o que é um negócio ilegal? O que é um negócio contrário à vontade de Deus? O que é? Eu não sei, porque todo mundo faz. Se nós olharmos para aqueles que teriam obrigação de nos orientar como agir corretamente, são os primeiros que falcatruam tudo. Então, de repente, nós começamos a entrar nessa falcatrua, e aí nós trazemos tudo aquilo que é detestável, aquilo que é bom, aquilo que é agradável. A vestimenta. Por exemplo, como é que as mulheres estão se vestindo? Talvez seria interessante que nós começássemos a pensar sobre isso. Então a mulher chega lá, ela vai escolher uma roupa. Eu sei que já não tem mais. A roupa é o seguinte, se você puxa para baixo, aparece em cima. Você puxa em cima, aparece embaixo. Não tem mais como você fica aí, né? É como a pastora Euli dizia lá na faculdade. Então a moça chegava lá e ela ficava assim, né? Puxava para cá, puxava para lá. Aí o professor disse assim, escuta, se você está puxando, por que você não compra uma saia mais comprida? Se você tem com essa saia curtinha, porque você está querendo mostrar alguma coisa. Mas é verdade, querido. Por que a mulher, hoje, o que ela está fazendo com a sua vestimenta? Ela está sendo realmente uma isca. Mas isso pode custar muito caro. A internet. Hoje, por exemplo, existem casas de recuperação para viciados em internet. Verdade, é um pastor, né? Da pornografia. Isso, da pornografia. Então, é um pastor e ele tem uma casa de recuperação para viciados em pornografia através da internet. Gente, já parou para pensar isso? Tudo bem, né? Viciado em droga, viciado em álcool, viciado em um monte de coisa, mas uma casa de recuperação para pessoas viciadas em pornografia através da internet. Eu não
sei o que está faltando amanhã. Eu coloquei aqui também, por exemplo, motéis. Vocês conhecem algum motel, dono de motel que está em dificuldade financeira? Algum motel à beira da falência? Fecha tanta loja, amado. Fecha tantas instituições. E o motel está sempre prosperando. Agora a pessoa diz assim, mas eu detesto motéis. Só que o carro dele, quando vai chegando, começa a virar assim, já o volante. Então, de repente, o que é que eu não gosto? O que eu detesto? É incrível, mas não posso nem entrar por esse campo aí não, porque é terrível. Mas eu queria que a gente pensasse sobre isso. Eu quero concluir dizendo que o apóstolo Paulo foi muito feliz, muito corajoso. Eu creio que foi o Espírito Santo que levou o apóstolo Paulo a trazer algo profundo para que a gente pudesse meditar a respeito deste homem, da vida deste homem, o compromisso que ele tinha com Deus. E que isso possa servir para nós também. O poder do pecado, ele é muito grande na vida do crente. E muitas vezes, querido, ele consegue vencer. Eu preciso estar atento, porque o verdadeiro cristão, quando ele não resiste e cai, ele não se torna um bom escravo do pecado. Quer dizer, ele não permanece no pecado, porque ele já experimentou o sabor da liberdade e ele vai a qualquer momento se livrar disso. Mas nós temos que estar atentos para que isso não permaneça, para que nós nos levantemos rapidamente, para que nós encontremos em Jesus a solução, o perdão, a restauração, nos pastores o aconselhamento. Então, se você está tendo alguma tentação, procure os pastores, procure o seu líder. Quem confessa uma tentação não confessa um pecado. Então nós precisamos viver atento, amados, a isso. Por quê? Porque o querer o bem, nós temos consciência do querer o bem. O difícil nós colocarmos em prática. Então precisa de um policiamento 24 horas por dia, para que a minha consciência não se acomode, para que eu comece a observar pequenos detalhes que eu fazia e que eu não posso fazer mais. Eu citei alguns aqui e disse o seguinte, por exemplo, ficar com um troco. Alguém dá um troco para você a mais, você fica com ele. E às vezes você chega até a justificar para Deus isso. Vai dizer, Senhor, eu estou ficando com R$2 que Ele me deu a mais, mas Ele tem me roubado durante tantos anos. Eu tenho sido roubado por esse estabelecimento. Mas não adianta. Você foi roubado porque você quis ir lá. Agora, quando você ficou com esses R$2 que não era teu, Deus está dizendo, está errado. E muitas vezes fala, bom, para compensar eu vou dar R$1 de dízimo na igreja, de oferta na igreja. Não adianta, pode dar até 100 na oferta na igreja. Deus vai dizer, aqueles 2 tem que consertar. Tem que acertar. Então eu tenho que me policiar. Muitos crentes, por exemplo, justificam uma conta que você sabe que não pagou. E você bate, firma o pé e diz, não, nós já acertamos e tal. E se de repente a pessoa der uma deslizadinha, você entra lá e diz, ó, tá vendo, foi aqui. Não, mas não pagamos, assume, vai pagar essa conta. Não adianta nós ficarmos com isso. Você tem o costume de falar dos outros, e quando descobre, então você vem com a justificativa. Não, se você falou, assume. Só olha, eu falei mesmo. Peço perdão pelo que eu falei. Porque se você não levar uma prensa, amanhã você faz a mesma coisa. Então eu tenho que entender que quando eu erro, eu tenho que aceitar aquela prensa que Deus está me dando, para que amanhã, quando eu acordar, eu sei determinadas coisas, eu não posso voltar a cometer mais. Amém? Então a nossa parte espiritual que detesta o pecado, que tem aversão pelo pecado, é a parte do novo homem, aquela parte que aceitou Jesus. Aquela que você era, que fazia tudo de errado,
ela veio com você, ela está aí junto. Você entra na igreja, ela senta do teu lado. Você vai ler a Bíblia, ela fala que não é bem assim. Você vai orar, ela te distrai. Você vai jejuar, ela não deixa. Você vai trazer o dízimo, ele diz, para que dizimar? Você vai trazer oferta, ele fala, não precisa, você compra sorvete. Então tem um monte de coisa que esse velho homem que está ao teu lado fica insinuando para que você não faça aquilo que você quer fazer. Então o apóstolo Paulo está dizendo, olha, eu não faço o que eu prefiro. Agora, aquilo que eu tenho detesto, aquilo que eu tenho aversão, aquilo que eu não gosto, isso eu acabo fazendo. E eu fico imaginando que tipo de pecado o apóstolo Paulo cometia para afirmar isso. Eu só chego a uma conclusão. O pente fino do apóstolo Paulo, a peneirinha do apóstolo Paulo, era muito fininha. Ficava tudo. Quando ele peneirava o que ele fazia, o pecado aparecia, não vazava. Agora, muitas vezes nós queremos coar o nosso pecado numa peneira que coa café, passa tudo. Então nós nunca vamos chegar a uma conclusão. Então, vida com Deus, ele é um verdadeiro antídoto às práticas que nós consideramos abomináveis. Se eu tenho uma intimidade diária com Deus, eu vou pensar muito antes de fazer bobagem. Por quê? Porque eu sei que daqui a pouco eu vou ter que sentar e ter uma conversa séria com Deus, tete a tete, confessar a Ele, me sujeitar àquilo que Deus vai falar para mim. E eu não posso simplesmente aceitar. Chegar na presença de Deus, Deus falar assim, vem cara de pau. Você é cara de pau. Você faz as coisas premeditadas, depois chega aqui chorando. Nós temos que estar antes preparado, para quando eu chegar na presença de Deus, e Deus me lembrar de coisas que eu fiz, eu tenho que ali me arrepender, buscar o perdão, e saber, Senhor, me ajude, porque eu não quero fazer isso amanhã de novo. E aí eu tenho que me policiar para não fazer. Amém? Eu queria te convidar a você fechar os teus olhos agora. Interessante, queridos, que o apóstolo Paulo, se ele não escrevesse tudo isso lá para esta igreja, ele continuaria sendo considerado aquela pessoa perfeita. Mas quando ele abriu o coração para a igreja entendeu que ele era humano, que ele também sofria as mesmas dificuldades, os mesmos problemas que todo mundo sentia. Eu quero dizer para você que você não é um super-homem, uma super-mulher, um super-moço, uma super-moça. Você é igualzinho a mim, e nós somos todos iguais. As mesmas dificuldades que eu sinto são as mesmas carências que você sente, os mesmos erros que eu cometo, você também pode cometer, está sujeito a cometer. A única diferença, queridos, é que nós precisamos nos policiar. Eu preciso tomar cuidado com as coisas que eu faço, porque elas terão sérias consequências sobre a minha vida. Então, quero que você feche os teus olhos agora e você comece a olhar para a tua vida. Quais são as coisas que você tem feito e que no começo você detestava e de repente começou a ter gosto por aquilo? Coisas que você faz, negócios que você faz, maneira como você lida com as coisas. De repente você se acostumou, sabe que é errado, sabe que muita gente faz, você se acostumou a fazer. E hoje o Espírito Santo está trazendo isso para o teu coração. Então eu não queria que você abrisse os seus olhos, queria que você ficasse com os teus olhos fechados e que você pudesse fazer essa avaliação. E enquanto você está olhando para a sua vida, quero que você vá pedindo perdão. Aquilo que te vier à mente, que você reconhecer que é erro, vai pedindo perdão. Porque nós estamos com a mesa posta, nós vamos participar da ceia. Eu não posso tomar os elementos da ceia em pecado.
eu preciso estar com a minha vida consertada. Por isso eu peço que você avalie a tua vida agora. Vai pedindo perdão. E enquanto você está fazendo isso, vocês que estão nos visitando nesta noite, pela primeira vez ou segunda vez, eu quero dizer para vocês que sem Jesus não há remédio. Jesus é o único que pode me livrar desse embuste, dessa armadilha que o diabo tem traçado contra nós. Não adianta você achar que você consegue. Dia mais, dia menos, o diabo te vence e você está na lama do pecado.